Eu sou o Frei Fernando Henrique, sou religioso da Ordem de Nossa Senhora das Mercês, sou natural do estado do Piauí, uma cidadezinha chamada Curimatá, bem no sul do Piauí, diocese de Bom Jesus do Gurgueia. Talvez eu deveria ter por volta de uns 9 anos, a comunidade que eu pertencia era a comunidade rural, nessa época, e as irmãs da comunidade foram até em casa um dia me convidar para poder fazer o papel de um menino que estaria antes da celebração deitado no chão, num papelão na frente da igreja. Era um momento em que nós estávamos celebrando a campanha da fraternidade, se não me engano foi no ano de 92. A campanha que falava justamente com o tema Eras Tu, Senhor Jesus. E as irmãs pediram para eu fazer o papel desse menino que ficava ali deitado no chão. Até que alguém viesse no início da celebração, no meio da celebração, e me pegasse do chão e entrasse comigo dentro da igreja lá ao colo. Como que imitando o cartaz dessa campanha. Se você tiver curiosidade, procura depois, campanha da fraternidade, se não me engano, de 92, com o tema Eras Tu, Senhor Jesus. Daquele dia em diante, eu senti que a igreja era o meu lugar, era o lugar onde eu podia estar. E naquela comunidadezinha do interior, depois as irmãs foram em casa, levaram um livro de canto, deram esse livro de canto para mim, me convidaram para ajudar a cantar nas celebrações. Não tinha padre nessa comunidade, o padre ia de vez em quando para os festejos, e aí naquela comunidadezinha ali minha vocação foi surgindo de algo bem simples mesmo. Depois, com a necessidade da comunidade, eu fui percebendo que eu poderia ajudar um pouco mais. Passou o tempo, precisei voltar para a minha cidade, que é a cidade próxima, isso era no interior da minha cidade, e aí na minha cidade fiz a primeira comunhão, depois fui convidado a ser coroinha, exerci esse ministério dentro da igreja por cerca de uns 2 anos, e aí eu já estava com meus 13 para 14 anos, até que um dia um religioso mercedário, estando de férias, passando por minha cidade, celebrou a Eucaristia. Nesse dia eu estava na Assembleia, e ele então no final da missa fez um convite. Se tiver algum jovem que queira saber um pouco sobre vocação, que queira saber um pouco sobre a vida mercedária, terminando a missa, na bênção final, me procure. E então, quando terminou a missa, deixei minha mãe e meu pai que estavam ali, fui lá na sacristia procurar o padre, cheguei lá, tinha mais outros 2 jovens também, éramos 3 nesse dia, nós conversamos com ele, falamos com ele, e aí depois ele explicou um pouco sobre a caminhada vocacional e a animação vocacional na província do Brasil, na Ordem Mercedária. Tive um pouco sobre a vida mercedária, terminando a missa, na bênção final, me procure. E então, quando terminou a missa, deixei minha mãe e meu pai que estavam ali, fui lá na sacristia procurar o padre, cheguei lá, tinha mais outros 2 jovens também, éramos 3 nesse dia, nós conversamos com ele, falamos com ele, e aí depois ele explicou um pouco sobre a caminhada vocacional e a animação vocacional na província do Brasil, na Ordem Mercedária. Tive a oportunidade de manter contato com ele por meio de cartas. Nessa época ele morava no Rio de Janeiro e eu no Piauí, então era muito distante para poder participar de encontros vocacionais. Ele me indicou que participasse pelo menos de um encontro vocacional na diocese de origem, participei desse encontro vocacional. Depois aconteceu que a casa de formação onde ele estava, no ano de 99, mudou para outro bairro no Rio de Janeiro. E minha família, juntamente com minha família, nós mudamos para o interior de São Paulo, na cidade de Bauru. E aí perdemos o contato, acabamos perdendo o contato. Mas depois, como ele tinha o contato de um tio meu, ele ligou para o meu tio passou o telefone nosso, ele ligou, minha mãe atendeu, e aí minha mãe partilhou com meu pai. O padre está ligando, querendo saber se o menino vai para o seminário ou não. Meu pai e depois minha mãe comentaram que eles partilharam entre eles e aí decidiram, é melhor a gente contar, porque se ele souber depois, vai ficar zangado conosco. Eles então me contaram, falaram dessa possibilidade, já era um desejo do meu coração, me sentia chamado por Deus, e então eu disse para minha mãe, se vocês deixarem, eu irei. Então, em fevereiro, início de fevereiro do ano 2000, minha mãe foi me deixar no Rio de Janeiro, na comunidade de Guadalupe, que eu tenho muito carinho, para poder iniciar a caminhada vocacional na Ordem Mercedária. Iniciei então no meu aspirantado no ano 2000 e com a graça divina permaneço ainda na comunidade mercedária, buscando consagrar minha vida em prol dos cativos do nosso tempo. Que o Senhor nos fortaleça
nos abençoe sempre. E como eu recebi o chamado, aproveito para fazer o chamado também. Qualquer jovem, seja homem ou mulher, se sentir no coração esse desejo de consagração e entrega a Deus, não fique com medo, não fique com vergonha. Entre em contato com as irmãs, entre em contato conosco, mercedários, entre em contato com o seu pároco, fale com ele sobre suas inquietações vocacionais e peça orientação e a graça do discernimento, para que o Senhor ajude na caminhada do descobrimento da vocação. Que o Senhor abençoe a todos e cada um. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ano vocacional 2023. Corações ardentes, pés a caminho.